Fala aí pessoal, estamos começando mais uma aula aqui do Pacífico Curso, uma videoaula. Lembrando que estamos vivenciando aí esse período de quarentena, então estamos tendo essas aulas aí online. Sei que alguns de vocês não acham muito legal porque preferem ter aquela convivência, aquele contato dentro de sala de aula. E eu até concordo, gostaria muito de ter esse contato com vocês, mas estamos trabalhando da melhor forma possível para que vocês possam ter conhecimento, que vocês não percam o tempo de vocês à toa, que nós podemos passar o melhor de conteúdo para vocês. Então, se liga nesse conteúdo que ele vai fazer muita diferença nas próximas aulas e também nas provas que nós estamos trabalhando aí também, tá? As provas para o IFRN. Então, como vocês já viram, já estou até aqui fardado, né? A fardinha do curso, a casa da IFRN. Estou com muita saudade desse contato com todos vocês. Mas vamos lá, se liga aí na aula que vocês vão gostar bastante, tá certo? Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com os números decimais, tá certo? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no conteúdo, tá bom? Para que vocês possam compreender os próximos conteúdos. Nós já vimos anteriormente trabalhando com os números fracionários, com frações. E agora nós vamos trabalhar também ainda com frações, mas agora trabalhando com números decimais, tá bom? Então, o que significa isso, tá bom? Professor, o que significa número decimal? Então, tomemos um número racional, certo? P sobre Q, tá? Ele está dizendo que é um número racional P sobre Q, uma divisão de P sobre Q, tal que P não é múltiplo de Q. Então, eu tenho duas condições aqui para eu ter um número decimal, certo? Eu tenho as seguintes condições. Eu tenho que esse número tem que ser um número racional P sobre Q, tá? De uma divisão P sobre Q, e que P, tá? Tal que P não é múltiplo de Q, certo? Ou seja, essa divisão não pode ser uma divisão de um número inteiro, tá? É uma divisão onde vai acontecer dois casos, que são os casos de números decimais exato, um número decimal exato, ou número decimal periódico. Hoje nós vamos trabalhar com o número decimal exato, tá? Então, para escrever na forma decimal, basta dividir P sobre Q, certo? Para nós podermos ter o número decimal. Então, nesse caso aqui, para podermos compreender um pouco sobre número decimal exato, eu vou apresentar para vocês alguns casos aqui, para que vocês possam compreender o que significa um número decimal exato. Eu tenho 1 sobre 2. 1 sobre 2, pessoal, o resultado de 1 sobre 2, quando eu divido 1 sobre 2, o resultado vai dar 0,5. Essa quantidade que deu, esse resultado 0,5 de 1 sobre 2, né? Ela é limitada à quantidade de casas decimais após a vírgula. Nesse caso aqui, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Eu tenho apenas uma casa decimal, tá? Então, por isso que nós chamamos de decimal exato, porque eu sei qual é a quantidade de casas decimais que esse número tem, que esse resultado tem, tá? Então, por exemplo, mais um exemplo aqui, menos 5 sobre 4. Eu tenho um resultado, nesse caso aqui, menos 1,25. Ao dividir menos 5 sobre 4, tá? O resultado é menos 1,25. A quantidade de casas decimais é 2 casas decimais. Mais uma vez, a quantidade de casa decimal é limitada, tá bom? Então, agora, pessoal, nós vamos trabalhar a transformar número decimal exato em fração, certo? Para que vocês possam compreender bem melhor o nosso conteúdo, certo? Então, nós temos nesse caso aqui, pessoal, como é que eu vou transformar um número decimal exato em fração? O que eu vou fazer aqui, Eu tenho 0,8, certo? Dividido, ou 0,8 já é o meu número decimal. O que eu vou fazer? Eu quero transformar para fração. Então, como é que eu vou fazer isso, certo?
Me aguardem só um pouquinho que a gente vai dar continuidade para que vocês possam compreender, tá bom, pessoal? Voltando, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos transformar o número decimal em fração, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Para eu fazer essa transformação de um número decimal em um número exato, eu vou começar aqui, ó, por esse exemplo, 0,8. O que é que eu preciso fazer para poder transformar em uma fração? Pessoal, eu tenho, nesse caso aqui, eu vou pegar o número decimal completo, nesse caso 0,8, e vou acrescer para o numerador. Só que ele vai, nesse caso, como eu tenho zero antes da vírgula, tá? Ele não vale nada. Eu vou pegar todo o número completo sem a vírgula e vou colocar em cima. Então esse zero já cai fora, fica um 8 sozinho em cima, certo? E vou dividir por 1. Só que vou dividir por 1 com a seguinte condição. A quantidade de casa decimal que esse número tem é a quantidade de zeros que eu vou acrescer depois do 1. Então, como eu tenho 0,8, vai ficar 8 dividido por 10. Por quê? Porque o 8 possui apenas uma casa decimal. Então, eu vou dividir 8 dividido por 10, que possui apenas um zero. Ok? Então, outro exemplo é 0,65. 0,65, eu vou pegar o 65, vou transferir para o numerador, vou dividir por 1, só que com a seguinte condição, eu vou olhar qual é a quantidade de casas decimais que esse número tem após a vírgula, tá? E vou acrescer de zero. Como ele tem duas casas decimais, a quantidade de zeros que eu vou colocar após o 1 vai ser 2 zeros, então vai ficar 65 dividido por 100. Ok? Aqui eu tenho outro exemplo, que é 0,48. 0,048. Então, eu vou pegar agora, nesse caso, pessoal, apenas o 48, vou transferir para cá, porque esses dois zeros aqui, ó, caem fora. Eles estão antes do número, então eles não valem nada. Então, eu vou colocar 48. Como ele possui, ó, 3 casas decimais, então eu vou dividir por 1 e vou acrescentar mais 3 zeros depois de 1. Então vai ficar 48 dividido por 1000. Então 0,048 é igual a 48 dividido por 1000, ok? Outro exemplo, pessoal, é 5,36. Alex, então tiro o 5? Não. Eu tiro o 0 porque o 0 não vale nada, então eu não preciso mexer com ele, tá certo? Então nesse caso aqui, ó, vai ficar 5 dividido 5,36. Então eu vou pegar o número completo sem a vírgula, certo? Eu vou tirar a vírgula, vou colocar no numerador e vou dividir por 1. Só que eu vou contar qual é a quantidade de casa decimal que esse número tem após a vírgula. Então, como ele tem duas casas decimais, então eu vou acrescentar 2 zeros. Então, vai ficar 536 dividido por 100. É a mesma coisa que 5,36. Ok? Então, agora, pessoal, nós vamos compreender um pouco como é que resolve para transformar a fração decimal em um número decimal exato. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho o numerador 15 dividido por 10, né? Só o exemplo 15 dividido por 10, eu vou pegar o numerador e vou acrescentar ao próprio numerador a quantidade de casas decimais que tem de zeros após o 1. Nesse caso, como eu tenho 15 dividido por 10, então eu vou acrescentar apenas, como ele tem apenas um zero, então eu vou acrescentar apenas uma casa decimal a esse número. Então, por isso que vai ficar 1,5, tá bom? 15, como é maior do que 10, fica 1,5. Nesse caso aqui, eu tenho 7 dividido por 1000. Qual é a condição que eu tenho para poder fazer aqui, ó? Eu vou colocar o 7 ao numerador, mas eu vou acrescentar a quantidade de casas decimais a esse número, a mesma quantidade de zeros que tem aqui embaixo. Só que agora, pessoal, ó, vai ficar 0,007. Como eu tenho 3 zeros após o 1, eu vou ter 3 casas decimais, 007. Eu tenho 3 casas decimais na minha divisão. Outro exemplo é 31 dividido por 100. 31 dividido por 100, pessoal, vou pegar o 31, certo?
Como eu tenho 2 zeros da divisão, então eu vou acrescentar, nesse caso eu já sei que vai ter 2 casas decimais. Então vai ficar 0,31. Para ficar mais fácil também para você compreender, basta dividir 15 dividido por 10, 7 dividido por 1000, 31 dividido por 100, e nesse caso aqui eu tenho 5.825 dividido por 10.000. Como eu tenho 4 casas decimais, eu vou ter 4 zeros, então significa que eu vou ter 4 casas decimais. Então eu vou pegar o mesmo número do numerador, vou levar e vou dividir, ó, e vou colocar a mesma quantidade de casas decimais que tem a quantidade de zero, ok? Então ficou mais fácil para compreender assim. Então vou dar mais uma pausa no vídeo e voltaremos já já com mais conteúdo novo, ok? Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora sobre decimais equivalentes, tá? Eu vou explicar só essa parte aqui, vou dar uma paradinha e depois vou lançar para vocês uma atividade para que vocês possam desenvolver em casa e poder compreender um pouquinho melhor sobre números decimais, tá bom? Na próxima videoaula, tá? Acredito que já posto ainda essa semana, vou estabelecer as operações com números decimais, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? As operações fundamentais. Então, decimais equivalentes. Um número não se altera quando se acrescenta ou quando se suprime um ou mais zeros à direita de sua parte decimal. O que significa isso? Significa, pessoal, que não importa qual é a quantidade de zero que eu tenho à direita do meu número, da minha parte decimal. Eu posso encher de zero, isso não vai acrescentar, não vai mudar o valor daquele número decimal, tá? Então, por exemplo, vou mostrar agora aqui a vocês alguns exemplos. Eu tenho 0,4. 0,4, pessoal, é igual a 0,40, que é igual a 0,400, que é igual a 0,4000. Esses zeros que eu tenho após o meu número decimal, eles não alteram o valor do resultado, tá? Permanece sendo 0,4 em todas as partes, ok? Se há apenas uma informação muito importante para que vocês possam compreender esse conteúdo. Outro exemplo aqui é 2,5. Eu tenho 2,5 que é igual a 2,50, que é igual a 2,500, que é igual a 2,5.000. Pessoal, o zero ele só faz diferença quando ele está entre números não nulos, tá? Então, como eles estão apenas à direita da minha casa decimal, então não altera nada no resultado. Então, nesse caso aqui, né? Esses zeros aqui, ó, eles não alteram o resultado, continua tudo sendo 2,5, tá? Esses zeros, eles apenas... Eu vou mostrar para quem serve mais à frente eles, tá? Eu tenho 93,7, é a mesma coisa que 93,70, que é a mesma coisa que 93,700, que é a mesma coisa que 93,7.000. Mais uma vez, os zeros não alteram esse resultado, continua tudo sendo 93,7. Esses zeros, eles caem fora, eles não servem para nada, eles não dão valor ao número decimal. E um exemplo bem claro é exatamente aqui, ó, o 8. O que significa 8? Ó, 8 é igual a 8,0, que é igual também a 8,00, que é igual a 8,000. Esses zeros, eles não alteram o resultado, pessoal. Tudo é 8, tá bom? Então, outra coisa que nós vamos trabalhar agora é a comparação entre números decimais. Então, existe uma relação entre esses números decimais, onde eu tenho que considerar duas situações, igualdade e desigualdade, tá? Eu já passei isso para vocês, eu já mostrei essa comparação entre números, tá? Então, existem dois casos que eu tenho que considerar. Quando as partes inteiras são diferentes, isso é bem fácil, porque aí você olha apenas para a parte inteira e você consegue dizer que número é maior que o outro. Quando eu olho para aqui, ó, 6,25 e 8,25, olhando apenas para a parte inteira, eu já consigo identificar que 8 é maior do que 6, ok?
Agora, o problema, pessoal, é quando as partes inteiras são iguais. Quando as partes inteiras são iguais, aí o negócio fica um pouquinho diferente. Então, o que eu faço? Quando eu tenho as partes inteiras iguais, eu preciso igualar, eu preciso comparar as partes decimais. E para comparar essas partes decimais, pessoal, eu preciso acrescentar ou reduzir a quantidade de zeros que se tem para que eu possa realizar. Então, aqui eu tenho 6,500, tá? Ou 6,500 e 6,51. Então, que número é maior? Pessoal, como eu já falei para vocês, né? Para ficar mais fácil, eu já expliquei para vocês. O zero depois da casa decimal ele não tem valor de nada, então faz importância se eu acrescentar ou não. Mas lembra que eu disse que para que em algum momento ele vai se vir? Olha só o momento que ele vai se vir. Aqui eu tenho 3 casas decimais, tá? Apesar do zero não contar, mas eu tenho 3 casas decimais. E aqui eu tenho apenas 2. Então o que eu vou fazer? Ou eu acrescento um zero aqui e deixo tudo na mesma quantidade de casa decimal, ou eu reduzo e deixo tudo igual. Eu tirei um zero daqui, tá? Então ficou 6,50, 6,51. Agora ficou mais fácil para saber qual número decimal é maior. 6,51, tá? Então, pessoal, nós já vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Ainda essa semana eu vou publicar mais aulas sobre o conteúdo de números decimais e vou passar para vocês atividades também para que vocês já vão treinando e ficar fera no conteúdo, tá bom? Fiquem aguardando as apostilas já estão sendo processadas e logo estarei entregando a cada um de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!